Hoje vamos mergulhar numa ideia que nasceu a partir do caos completo e que acabou por mudar a forma como o mundo ocidental olha para si mesmo. Para percebermos o poder desta ideia, temos de fazer uma viagem no tempo até um acontecimento que abalou o mundo antigo até aos seus alicerces. Nesta data, a cidade de Roma, o centro do maior império que o mundo já tinha visto, uma cidade considerada invencível, eterna, foi invadida e saqueada pelos visigodos. Para as pessoas daquela época, era como se o mundo, tal como o conheciam, estivesse a acabar. O choque foi brutal. Imaginem, o pânico, a confusão. As pessoas procuravam desesperadamente uma resposta. Como é que isto pode acontecer? Alguém tinha de ser o culpado. E muito rapidamente, uma acusação começou a ganhar força. Muitos romanos apontaram o dedo à nova religião do império, o cristianismo. O argumento era que, ao abandonar os deuses antigos que supostamente protegiam a cidade, Roma tinha-se tornado fraca e vulnerável. Mas no meio deste caos e destas acusações, surgiu uma resposta completamente diferente e veio de uma das mentes mais brilhantes daquele tempo. Este homem era Agostinho de Hipona. Ele olhou para a destruição de Roma e viu algo que mais ninguém estava a ver. A sua resposta não ia ser uma desculpa, mas sim uma forma totalmente nova de entender a própria humanidade. E Agostinho não era uma pessoa qualquer. Nascido no norte de África, na atual Argélia, era um mestre da argumentação e da filosofia. Para responder a esta crise, ele dedicou, imaginem, 13 anos da sua vida a escrever uma obra gigantesca chamada A Cidade de Deus. O seu ponto de partida foi radical. O problema, dizia ele, não era saber qual Deus tinha falhado em proteger Roma. A questão era muito, mas muito mais profunda. As pessoas estavam a dar importância às coisas erradas. E aqui chegamos ao coração da sua ideia. Agostinho propôs que toda a humanidade está, na verdade, dividida em duas cidades simbólicas, cidades invisíveis. O que é genial nisto é a simplicidade da divisão. De um lado, a cidade terrena, movida basicamente pelo egoísmo, pelo amor próprio. Do outro, a cidade de Deus, movida por algo maior. E o ponto-chave é este. Não estamos a falar de países ou de lugares físicos. Estamos a falar de mentalidades. A cidade terrena, portanto, é o grupo de pessoas focada em si mesmo. O objetivo é o sucesso aqui e agora. Poder, riqueza, fama. É a sociedade do eu primeiro. Já a cidade de Deus é o oposto. É uma comunidade global, unida não por fronteiras, mas por valores comuns. Os seus cidadãos veem-se como viajantes ou peregrinos neste mundo. O seu verdadeiro lar e objetivo final estão para além do que é material. E isto é mesmo fundamental perceber. Não se pode comprar um bilhete para a cidade de Deus. Estas cidades são estados de espírito, são formas de viver que coexistem em todo o lado, misturadas. O próprio Agostinho explicou que, no nosso dia-a-dia, estas duas cidades estão completamente entrelaçadas. Na mesma família, na mesma cidade, no mesmo país, há cidadãos de ambas. E não dá para os distinguir só de olhar para eles. Mas ele não se ficou por aqui. Agostinho foi mais longe e mexeu com algo que todos davam como garantido, a própria ideia de tempo e de história. Bem, antes de Agostinho, a maioria das pessoas acreditava que a história era como uma roda. Os impérios sobem, os impérios caem e depois tudo volta a acontecer num ciclo sem fim, como as estações do ano. Nada era realmente novo e a história não ia dar a lado nenhum. Agostinho basicamente partiu essa roda. Ele propôs que a história é uma linha reta. Tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Cada momento é único e importante, não é só uma repetição do passado. A consequência disto é gigante. Se a história é linear, então o que fazemos importa mesmo. As nossas escolhas têm consequências reais e empurram a história para a frente em direção a um objetivo. De repente, a história passou a ter um propósito. Então por que é que estamos a falar disto hoje? Porque estas ideias, escritas há mais de 1600 anos, moldaram o mundo em que vivemos de formas que nem imaginamos. Vejamos só 4 exemplos rápidos. A ideia de que a Igreja e o Estado devem ser separados tem raízes aqui. O conceito de guerra justa, com regras éticas para o conflito, Agostinho ajudou a defini-lo. As fundações para os direitos humanos e até a nossa crença no progresso da sociedade também foram profundamente influenciadas por ele. E esta frase resume de forma brilhante o seu pensamento sobre política. Para Agostinho, um governo não existe só para ter poder. A sua principal função é garantir a justiça. Sem ela, um governo é apenas uma versão legalizada de um bando de ladrões. Uma ideia que, se pensarmos bem, continua bastante atual.
No final, depois de centenas de páginas, Agostinho resume toda a sua complexa teoria a um único e poderoso princípio. O ponto crucial é este. O que define a que cidade pertencemos é o nosso amor fundamental. Amamos a nós próprios acima de tudo? Cidade terrena. Amamos um bem maior? A justiça? Os outros? Cidade de Deus. No fundo, é uma escolha de prioridades. E isto leva-nos à questão final que Agostinho nos deixa e que atravessa os séculos até nós. Se olharmos para a sociedade, para a cultura e para as nossas próprias vidas, o que é que valorizamos mais? As nossas prioridades, em conjunto, estão a construir que tipo de cidade? A resposta define o nosso presente e, claro, o nosso futuro.